Boa noite, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar exclusivamente sobre o arquétipo de Saturno, como ele está presente, manifesto nas depressões, nas melancolias, nas agonias da alma, como ele se apresenta. Lembrando que trata-se sim de um aspecto psíquico. Saturno, também nas tradições zodiacais, no zodíaco, eu vou ler um trecho de um texto do Hillman aqui, que fala sobre o arquétipo de Saturno. É o ponto inferior e final da descida. Em consequência, é o polo negativo, a qual devemos nos dirigir para podermos voltar ao polo positivo. É uma descida necessária, por isso que a depressão é entendida como um processo, algo a ser suportado, a noite escura da alma. A partir do ponto mais alto dessa escuridão, o sol volta a emergir, essa descida para baixo, que é o processo melancólico, reivindica isso do indivíduo em si e parte precisa ser aceita, precisa ser suportada e precisa sim ter um sentido, uma direção, porque em meio a toda aquela descida, aquele chumbo, tem o ouro que está aprisionado, os segredos em meio a esses portais infernais também do submundo do reino de Hades, a gente pode colher tesouros da alma, devido ao grau de profundidade que um processo depressivo, um processo de resgate de alma evoca de nós. Então, olhar para a depressão como algo que tem direção, que tem sentido. E o que tem a ver esse Saturno? Antes eu já havia falado um pouco de Hades no processo da depressão, que esses mundos infernais são os mundos de Hades. E Saturno traz aquele aspecto da culpa, do chumbo, da cobrança. Ele representa o aspecto do chumbo na alquimia que aprisiona o ouro. Mas o ouro mais puro só é alcançado a partir desse chumbo, olhando para a psique como um vaso alquímico. É através desse processo de integração, de aceitação, de olhar para esse chumbo com coragem, não com identificação, que isso passa a ser transformado. Então, voltando aqui ao texto, Saturno é o ponto inferior e final da descida. Em consequência, é o polo negativo, ao qual devemos nos dirigir para podermos voltar ao polo positivo. Em outras palavras, devemos procurar a escuridão, a dor e a morte para podermos subir de novo à luz, à alegria e à vida. O símbolo astrológico de Saturno tem a forma de uma foice, a lua decrescente, no ponto mais baixo do cruzeiro. É o lugar da morte para a transformação, que constitui o significado do sacrifício. Esse é o sacrifício que esse arquétipo nos traz. E também é o lugar da morte, porque todo o processo de transformação, de mudança, é entendido pelo ego como morte, sim, como um processo, e toda a morte implica num renascimento, quando não literalizado, quando não totalmente identificado com essa dor, com esse chumbo, saber olhar para esse chumbo e saber que eu não sou esse chumbo e também não sou o ouro. Esse processo, essa transformação ocorre através de mim e eu posso sim ser um mero espectador, de não ter que me identificar e me perder nem no ouro e nem no chumbo, porque um requer o outro.
os opostos são intrínsecos, um depende do outro. Se eu almejo o ouro, eu preciso passar pelo chumbo, senão eu não vou alcançar o ouro, que seria o espírito, os tesouros da alma. E muitas vezes esses aspectos são muito difíceis na clínica, a gente percebe culpa exagerada, nada é bom, nunca é o suficiente, tudo, nada que eu faço serve. Então, por que fazer os aspectos opressores e que estão também relacionados a Saturno? E seria que oprime em si também o aspecto oposto ao de Saturno, que Hillman coloca nesse texto, que seria o arquétipo do Puer. Porque o Puer, para ele, tudo que ele faz, tudo que ele pensa é brilhante, ninguém nunca pensou, ninguém nunca fez isso, tudo é, mesmo que não seja assim, é muito fascinante, porque tem aquela inflação pueril do jovem, do ego, né? Então, e que muitas vezes pode ser extremamente mobilizador, decepcionante, envolve algumas quedas, mas em algum momento constela-se o polo oposto, que é o dessa cobrança, que é o da responsabilidade, que é o da culpa também, de olha o que você está fazendo, cresce. Só que não são essas forças em si que nos fazem crescer, que nos fazem, não é essa voz, essa autocobrança crítica, destrutiva e cresça, você não faz nada que presta, que nos faz crescer, mas integrá-la, aproximá-la do seu outro aspecto mais pueril, integrar esses dois polos, tem um momento onde eles se encontram, porque são opostos e tem esse lugar ali, que é um local de tensão, que a gente precisa e se colocar assim nesse local de equilíbrio e de tensão e de suportar esses polos sem sucumbir a nenhum deles, nem à inflação egóica e nem ao peso terrível desse pai terrível que é Saturno, e terrível e também necessário, porque a gente brinca na astrologia que Saturno é o demônio, né? Quando se fala do retorno de Saturno, é aquele peso da culpa, da cobrança. Mas e qual que é o aspecto positivo disso? Porque o Puer precisa, sim, integrar um pouco essa responsabilidade. Ele precisa, às vezes, sentir essa culpa sem sucumbir a ela. Ele precisa integrar essa parte, porque se as pessoas não sentem culpas, muitas vezes elas não crescem assim em nível de empatia, em nível de amorosidade, em nível de humanidade. Então, é necessário sim lidar também com esse aspecto, não querer se livrar da culpa, mas compreendê-la. Claro que uma culpa exagerada, um excesso de empatia pelos outros e não por si, também é altamente prejudicial. Então, perceber essas potencialidades em si, esses aspectos, é uma boa forma de despotencializá-los, de trazê-los para a consciência, porque, como eu falei, são aspectos positivos. Ninguém é Saturno e ninguém é Hermes, o Pu, que representa esse aspecto mais pueril, essa natureza da mente astuciosa e ligeira e hábil. E nem representa também esse arquétipo do Saturno, essa ambição, essa vontade de galgar os picos mais altos da perfeição e do melhor, da época de ouro que a humanidade viveu e que a gente ainda recorda desse lugar paradisíaco. Então Saturno também almeja isso, o inalcançável. Por isso que também nunca tá bom, nunca é o suficiente. E só pra gente lembrar,
olhar e não se identificar, acolher, perceber, se relacionar com os polos opostos, fortalece o nosso ego, traz consciência e através dessa lida a gente aprende a não sucumbir a esses aspectos, identificando, olhando e não perdendo, não ficando identificado, não perdendo a nossa identidade. Um ego forte, ele faz essa mediação entre Deus e o diabo e não sucumbe, ele sabe negociar, ele sabe que tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, e que no lado ruim também tem um lado bom, e no lado bom também tem um lado ruim, e ele não sucumbe. Ele sente culpa, ele pode sim inflar em alguns momentos, mas ele não sucumbe a essas forças, ele percebe, ele toma consciência e se autoevoca no sentido de aterramento, de humildade e realização no plano da matéria. Bem, pessoal, é isso que eu queria falar hoje sobre o arquétipo de Saturno. Eu quero falar futuramente também mais sobre Hermes, fazer essa relação com o Puer, outros arquétipos, Vênus, Júpiter, e eu vou fazer outros vídeos, tá bom, pessoal? Obrigada, boa noite.